para quem não sabe, a primeira vez que eu ouvi, eu sempre falo isso para todo mundo, a primeira vez que eu ouvi a Jordane palestrar, e eu ainda tinha cabelo castanho, não era grisalho, foi uma das palestras que mais me Platinado, deixou. Eu platinado. cheguei assim, eu senti uma paz interior assim profunda, né? Com o que ela passou sobre mediação na época, não era sobre arbitragem, no caso, eu estava falando sobre os meios consensuais, né? Os métodos consensuais, autocompositivos, né? E foi uma aula que aquilo me deu, aquilo girou uma chave na minha cabeça, assim, eu nunca mais esqueci. Tanto que eu sempre conto para todo mundo, olha, a Jordane, ela e a Fernanda Levi, acho que são as duas pessoas mais que mais passam paz, assim, deve conseguir fazer acordo até no meio de guerra. Se mandar elas para Israel, se mandar elas lá para Palestina, lá, faixa de Gaza, elas conseguem, capaz de elas conseguirem, que esqueceram de convidar. Olha, gostaria de ter esse dom, mas acho que ainda não cheguei lá não, viu? Mas então, Jordane, a gente vai falar aqui hoje também, essa série da ESA, para falar muito sobre as obras, né, os autores catarinenses, né, que você né, você tem a tua obra, né, que é a eficácia máxima, eu sempre brinco, né, que é a eficácia máxima turbo power da sentença arbitral, né, versão Com certeza. 5.0, V8, né, e isso é reflexo do nosso cenário catarinense, que é um cenário profícuo nos métodos adequados. Né? Apesar de a gente estar fora daquele eixo São Paulo-Rio, que é o eixo, né, que o pessoal fala que é o centro, né, da arbitragem do Brasil, né? Santa Catarina já tem Topo da vários, pirâmide. no topo da pirâmide, né? Mas Santa Catarina tem um cenário muito atípico, né? É um cenário que, inclusive, quando os grandes, tipo Carmona, quando veio para cá, é, é, se impressionou, né? Falou assim, mas como, né? Que o Adam, né, o presidente da FECEMA, atual presidente da FECEMA, da Federação das Câmaras de Arbitragem, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, falou, né, os números da FECEMA para ele aquela vez lá, ele ficou, meu, mas como assim? Mas, né, então as pessoas não esperam que a gente tenha tanta esse abraço, né, que Santa Catarina dá, né, de aceitação, acho que talvez o volume de aceitação dos métodos adequados, né, para os métodos adequados de resolução de conflito, né, e você tem uma ligação umbilical, né, com isso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te perguntar aqui, a arbitragem no Brasil é realidade? Fora lá o câncer CBC, IESP, etc. Né? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu diria que já é realidade e há muito tempo. E nós que, digamos, participamos desta construção da arbitragem em Santa Catarina, inclusive você, a gente hoje pode observar tranquilamente o caminhar da arbitragem ao longo dessas 2 décadas, digamos assim. E comparando o que era a arbitragem lá no início da lei, quando ela foi declarada constitucional, ao surgimento das câmaras, e agora esse novo caminhar de algumas câmaras para a arbitragem internacional, a gente percebe o como a arbitragem se consolidou, como ela se enraizou no Brasil. E de uma forma muito consistente. Né? Esse estudo que eu fiz, comparativo, deixou mais claro isso ainda. O Brasil pegou a carona com os países que tradicionalmente já tinham arbitragem, que já praticavam a arbitragem secularmente, e ela entrou numa fase em que a arbitragem já consolidada no mundo internacional, para o Brasil foi mais tranquilo, porque ela já tinha o modelo pronto para ser usado aqui. E Uhum, claro, o Brasil, quando promulgou a Lei 9.307, já foi com base na Convenção de Nova York, já foi com uhum, base nos protocolos internacionais que já tinham sido testados. Então, para nós, digamos, foi uma certa comodidade iniciar a aplicação da arbitragem, já tendo todo esse modelo testado e aprovado lá fora. uhum, E falando particularmente de Santa Catarina, né, onde nós tivemos, digamos, uma arbitragem totalmente particularizada, uma situação que Santa Catarina construiu, qual seja essa situação? Arbitragem doméstica, a que a gente uhum, chama de arbitragem interna, uhum, nacional, né, para atender aquelas questões do cotidiano, do dia a dia, que não são aquelas arbitragens lá do topo da pirâmide, como a uhum, Kátia gosta de falar.
É. né? Aquelas arbitragens administradas pelas grandes câmaras, Uhum. envolvendo valores M&A, expressivos, né? Normalmente multipartes, né? M&A, as de construção, É, as de construção, né? De infraestrutura, né? As mega valores, operações, fusões internacionais, etc. Sandbagging, aquela coisa. E aí trazer a arbitragem como instituto para cá, né? Para a vida cotidiana do direito, né? Do direito civil, para o trataria, nosso dia a dia, isso. para atender as pessoas de quaisquer classes, de Uhum. quaisquer poder aquisitivo, de todo tipo de empresa, que se a gente for pensar realmente é o que a justiça hoje mais abriga, né? As Uhum. questões do dia a dia, de contratos convencionais, de contratos de todos os valores. E eu Uhum. vejo com isso a importância da nossa arbitragem nacional Uhum. para o contexto não só jurídico, judicial, mas para a economia, para as relações negociais, para o crescimento do nosso país. E Uhum. esse também é uma parte do estudo que traz nesse livro, a Uhum. importância da arbitragem no contexto das relações comerciais. Uhum. E tu acha que tem uma diferença entre a arbitragem nacional e internacional? Qual é, e aí eu acho que é um ponto também que você pontua, né? É uma parte importante ali dos pontos que você indicou. Né? Qual é, o que você vê de diferença entre a arbitragem nacional e a internacional? E o que está lá na Aí, obra? digamos, foi um voo solo, um degrau a mais que eu tentei galgar ali, Uhum. conhecendo a arbitragem em toda a sua plenitude. Uhum. Aqui em Santa Catarina, na Câmara onde eu atuo, nas câmaras onde eu sou credenciada, nós temos esse tipo de arbitragem, né? A nacional, que atende os contratos entre nacionais, e estudando a lei da arbitragem, a nossa e a de outros países, é claro, a gente percebe um contexto gigantesco de aplicação da arbitragem. Uhum. E o interessante é que a nossa lei, ela é uma só, tanto para a arbitragem nacional quanto para a internacional. Uhum. Alguns países adotam leis específicas, alguns têm uma lei nacional e adotam as convenções, como, por exemplo, a Convenção de Nova York, Uhum. que Que é o ratificada Brasil pelo Brasil, né? aderiu há muitos anos depois. Ele Uhum. manifestou concordância, mas a internalização da convenção Depois do decreto, né? demorou bastante tempo. E isso traz, aí sim, uma diferença, porque quando a gente fala em arbitragem internacional, são vários fatores, que aqui eu chamo de elementos de conexão, que têm que ser considerados, e tanto por parte dos árbitros, quanto das partes envolvidas, dos advogados, isso tem que ser considerado, como a soberania, a autonomia da vontade das partes, a Uhum. própria soft law, né, que, digamos, são códigos de conduta Uhum. não normatizados, mas que são respeitados. Uhum. Então, são vários As componentes, regras da vários IBA, né? elementos, as regras da IBA, os protocolos internacionais, as Uhum. convenções. Por Uhum. quê? Porque todas essas questões, quando envolvem é, partes de países diferentes, nacionalidades diferentes, dependendo de onde tramitou a arbitragem, dependendo do local da sentença, dependendo dos entendimentos dos tribunais judiciais em relação à arbitragem, vão ter um impacto muito grande na Uhum. sentença arbitral. E, Isso mostra até a foi importância essa na hora de escolher questão, a cláusula, né? Acho que isso aí mostra até a sim, importância, começa por aí. porque, né, todo mundo fala de arbitragem, mas normalmente o que a gente vê, inclusive com os problemas de arbitrabilidade, né, nascem de cláusulas patológicas, né? Na hora de escolher, né, os advogados que estão ali, né, assessorando as partes, ou não escolheram bem a Câmara, ou não, né, não pensaram nessas questões que você tá colocando, né, que é dizer assim, cara, mas a gente tem uma relação Brasil México, né, pô, e aí como é que o México trata, né, por exemplo, um cumprimento de sentença arbitral no México, né, que aí foi até hoje essa questão da insegurança que a gente tinha com relação
a Convenção de Nova York, né, que garantiu, fez com que o nosso, a partir do que a gente declarou constitucional e a convenção foi internalizada, né, aqui, a gente teve a segurança de que, por exemplo, se a gente tivesse numa arbitragem, que saísse uma sentença lá da ICC, né, do ICC, né, e aí viesse aqui para ser executada no Brasil, se ela seria efetiva, se o judiciário, que é quem vai executar no final das contas as nossas sentenças arbitrais, iria aceitar, não acho que é nesse ponto que a gente está vendo a importância desse estudo, né, da relevância do estudo da arbitragem do contexto das relações internacionais, que é o que você está colocando, né? E acho que está no livro. Esse estudo decorre da minha dissertação de mestrado que eu fiz em Montevidéu, em Relações Internacionais e Direito da Integração. E um dia, lendo uma obra sobre arbitragem, eu me deparei com uma sentença arbitral estrangeira que foi anulada por um país, mas mesmo com a declaração de nulidade dessa sentença, ela pôde ser executada e efetivamente cobrada em outro país. Oh. E isso, na época, me causou assim um rebu, porque eu não entendia, eu não aceitava, na verdade, como que uma sentença anulada ainda pode ser executada e pode ser efetivamente cumprida, coercitivamente, através do Poder Judiciário. E pronto, ali eu achei o meu problema para ser estudado e ser desenvolvido. E foi assim um mergulho maravilhoso, porque daí eu fui realmente buscar a essência disso tudo, essa eficácia máxima, que é o que a Convenção de Nova York traz com muita ênfase, em poucas linhas. O que a Convenção de Nova York sugere? Ela não impõe, obviamente, porque ela é uma convenção, mas ela sugere que todos os países que aderem à convenção e que fazem uso da arbitragem, eles devem, ao máximo, se esforçar para realmente dar a eficácia à sentença. E que só em casos muito extremos, muito raros, é que essa sentença deve ser declarada nula e deve ser repelida. E o porquê desse esforço da Convenção de Nova York? Aí a gente vai ter que estudar lá o histórico dessa convenção, que foi lá do ano de 1958, alguns anos dos pós-guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, da Constituição da ONU, em que os países todos, a maioria deles, dilacerados por conta da guerra, entenderam que, para que eles pudessem ser reconstruídos, economicamente falando, eles teriam que se ajudar. A partir da Segunda Guerra, um dos objetivos, na verdade, da ONU foi esse. Foi criar uma união entre os países para evitar uma terceira guerra e para que esses países se ajudassem mutuamente na reconstrução. E uma digamos, dos motes inicialmente criados pela ONU foi justamente a criação de uma plataforma, eu chamo de uma plataforma jurídica, onde os conflitos pudessem ser resolvidos de uma forma neutra. Porque naquele momento, nenhum país confiava no judiciário do outro para ter um conflito resolvido. Então, eles precisavam de uma área neutra, onde tivessem juízes neutros, onde tivessem julgadores neutros, que dessem uma decisão, de modo que um respeitasse o outro, e que essa decisão, principalmente, tentasse equilibrar os negócios, os contratos de compra e venda, as negociações em geral. Então, é aí que a arbitragem vem com mais força, ela já existia, obviamente, mas através da Convenção de Nova York ela tomou uma força maior. Acho que a gente chama de... Acho que a gente fala que é a arbitragem moderna, né, Jordânia? A gente fala assim, que a arbitragem a gente já tinha no Império, a gente já teve, né, desde a Grécia, em Roma, né? A gente já tem, acho que a arbitragem é um instituto antiquíssimo. Mas quando a gente fala de que a arbitragem que nasceu... Sim, é mais antigo do que o próprio judiciário. Exato. O judiciário veio depois, né, como uma forma de normatizar mais a solução de conflitos através do Império do Estado, mas a arbitragem vem muito antes. Sim, no Brasil mesmo, né? No Brasil a gente tinha previsão de arbitragem antes, né? Antes mesmo da lei de arbitragem. Já tinha. Exato.
O problema é que o pessoal esqueceu, é que a gente começou a inflar o Estado com poder, e aí a gente não estou entrando aqui em visão, né, ser liberal, conservador, não estou entrando em visões políticas, mas é porque efetivamente a gente otorgou para o Estado o poder pleno, né, monopólio da jurisdição, inclusive de coisas que a gente poderia resolver entre a gente. A gente meio que se infantilizou, que a gente fala, né, Jordânia? A gente pegou e falou assim, ó, Sim, deixa o Estado, não vou nem escolher quem é que me julga, quem é que vai resolver meu problema. Vou deixar aqui que eles escolhem quem resolve, como que vai ser, eu só vou lá fazer minha parte e deu. E a arbitragem, ela devolve um pouco disso, apesar de que eu acho que a mediação e a negociação, a mediação e a conciliação são, acho que talvez o mais maduro dos métodos, né? São os mais maduros, eu acho que é quando a gente fala que a gente ficou mais adulto, né? com Mas aí tem uma coisa... certeza, porque Não, toca, toca. que traz para cada um de si a responsabilidade Exato. de resolver e de cumprir aquilo que Uhum. foi acordado. Hum? Tanto que assim, a gente fala que a arbitragem ela é um método cavalheiresco, né? Existe, a gente não tem aquela chicana do processo civil, aquela coisa ela é um método que está mais preocupado em resolver o problema do que simplesmente o processo pelo processo, né? A gente vê isso. Tanto que o direito material ganha muita força, né? A questão probatória ali e o direito material em si, eles têm muito mais força na arbitragem do que no próprio processo civil, né? Porque a gente sabe que hoje, com o processo, você consegue matar com questões processuais e matar o direito material, né? Na arbitragem isso é muito mais difícil, né? Porque não tem aquela coisa, perdeu seu prazo aqui, agora você não vai conseguir mostrar. Não, na arbitragem não é bem assim que funciona, para quem vive na prática, né, Júlio? Eu E costumo falar que a arbitragem é para gente grande, é pra gente né? grande. Que tem o conhecimento e que tem fôlego para Uhum, lutar ali de igual a igual. E isso, Rodrigo, na área internacional é tão uhum. mais forte ainda, porque quando a gente fala da área internacional, a gente está falando de culturas diferentes, a gente está falando de leis internas diferentes, nós estamos falando de interesses econômicos e políticos muito fortes, que a arbitragem vem, vem unir todos esses pontos para dar a Aproveitando esse solução de ponto, conflito. assim, aproveitando até esse ponto aqui, vem cair como uma luva aqui numa pergunta que a gente tem para fazer, que é a seguinte: por que comparação entre Estados Unidos, França e Brasil? Então, Fale. de vários países que eu pesquisei legislação, que eu fui pesquisar o comportamento do judiciário em relação às sentenças arbitrais, destacaram-se particularmente Estados Unidos e França. Estados Unidos, porque tem uma tradição de arbitragem secular, começando pela AAA, que é uma câmara mais que centenária, e é um país que já recebeu arbitragens expressivas no mundo inteiro. E teve um caso mais recente, até uma empresa mexicana com uma americana, que foi muito ruidoso na época, o Pemex, em que os dois países estavam ali se degladiando, um para anular a sentença, México querendo anular, Estados Unidos só confirmando. Foi uma queda de braço homérica e no final a sentença arbitral prevaleceu. Então, isso coincidiu bem na época do meu estudo e eu falei, tá, eu quero esse caso para estudar. E a França, porque ela é considerada a capital mundial da arbitragem. Ai, Além de Cecília. todas as belezas e dos vinhos maravilhosos e dos lugares lindos, né, que a E você França poder tem, fazer uma sessão de mas julgamento numa cidade tão maravilhosa quanto Paris, né? de frente para a Torre Eiffel, pensou? A França ela é considerada pelos arbitralistas a capital mundial da arbitragem, porque a França é o país que mais recepciona e convalida sentenças arbitrais. Tanto é que muitas sentenças, às vezes, como essa que eu mencionei no início, que foram anuladas, na França, elas são recepcionadas e são executadas. Então, quando eu tenho uma sentença que outro lugar do mundo eu não consigo executar, eu vou para a França, porque lá a França sempre bate o martelo pró arbitragem. E aí eu trouxe, obviamente, o Brasil, porque sendo, digamos, o mais jovem dos países, a ter uma lei mais atualizada de arbitragem, a ter
aderido à Convenção de Nova York em 2012, bem tardiamente. Eu achei importante comparar o comportamento do judiciário em relação à homologação da sentença da arbitragem, né? Fazendo parênteses de que, quando é uma sentença estrangeira, para que ela possa ser executada ou, de alguma forma, cumprida em determinado país, ela precisa passar pela homologação, aqui no caso do Brasil, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, eu peguei 3 casos bem emblemáticos, um que foi julgado na França, um que foi julgado nos Estados Unidos e um que foi julgado aqui no Brasil em 2015, que envolve uma sentença argentina, uma sentença arbitral argentina. E fiz, então, esse estudo comparativo. Como que os Estados Unidos se comporta em relação a uma sentença anulada? Bom, a maioria, obviamente não a totalidade, mas a maioria das sentenças nos Estados Unidos, elas são convalidadas. E elas são executadas, eventualmente, às vezes, até com a declaração de nulidade. França é um índice altíssimo de sentenças que estão executadas lá, mesmo com questionamento de nulidade. Uhum. Bom, o Brasil teve até hoje, até o dia do estudo, agora, o último ano eu não posso afirmar porque não acompanhei, mas até o ano do estudo, que foi concluído em 2017, nós tivemos apenas uma sentença que foi pedida a homologação no Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de homologação, porque era uma sentença declarada nula pela Argentina. Bom, a conclusão disso tudo, até o momento do estudo, é que o Brasil ainda é bem cauteloso, embora foi apenas um caso, mas o primeiro caso, o STJ, teve muita cautela de não homologar. A gente não pode dizer certo ou errado, porque é atribuição do STJ analisar e dizer se homologa ou não. Mas se nós compararmos a decisão do STJ com a decisão da Corte Americana e da Corte Francesa, nós então percebemos essa extrema cautela do nosso judiciário em relação às sentenças. A sentença Por estrangeira, que o né? STJ a sentença é estrangeira? Porque as nacionais são nacionais, não passam pelo STJ. Elas têm Não, digo, mas eficácia até plena. porque as nacionais, elas têm, dificilmente o Brasil tem anulado, assim, o índice de anulação é baixo, né? Assim, a gente sente que o judiciário ele abraçou efetivamente a sentença arbitral, né, como um título executivo judicial mesmo. Ele não sente uma resistência assim do judiciário com relação a isso, né? E é estranho até o STJ ser tão cauteloso assim com uma sentença estrangeira, né? Talvez pelo fato de ter sido anulado em outro país, aí eles terem ficado com medo, né? Aquela coisa do, pô, foi Na anulado maioria agora. Quando eu fiz esse estudo, nós tínhamos perto de 150, mais ou menos, pedido de homologações de sentenças estrangeiras. E dessas 150, digamos, cerca de 90% delas foram homologadas. Ou seja, o Brasil também é pró-arbitragem. As que não foram homologadas é porque realmente não atendiam ali os requisitos da nossa Lei 9.307 e, eventualmente, do regulamento interno do STJ. Então, ok, nada a reparar. Esse caso em específico chamou atenção porque era uma sentença anulada e o STJ poderia ter feito que nem Estados Unidos fez, que nem França fez. Não, está anulado lá, mas aqui para mim vai. O STJ sequer verificou o motivo da anulação pelo Tribunal Argentino. O Tribunal Argentino, só abrindo em parênteses, anulou a sentença sob entendimento da parcialidade do árbitro, que, aliás, é um dos maiores motivos de anulação das sentenças. Mas foi porque foi por causa do dever de revelação? Sim, dever de revelação. Dever de revelação ele não cumpriu. Esse então, é o problema. Para quem está assistindo, é bom saber que quem está assistindo saiba, dá uma olhada na questão do dever de revelação, olha as linhas lá, né? As linhas
a verde, a amarela e a vermelha, né? Da IBA, nas Que é, guidelines da IBA, que isso é uma coisa bem relevante nas arbitragens que vocês vão fazer. Né? na verdade, o árbitro tem que ter um cuidado extremo na hora de assumir uma arbitragem, né? De revirar a vida dele profissional para trás e tentar, né, lembrar e identificar qualquer motivo que um dia tenha tido alguma ligação com alguma das partes. Né? Desde ter assistido uma missa junto, né, na mesma igreja que um dos advogados da parte, até eventualmente ter trabalhado num escritório que prestou serviço para uma das partes. Enfim, às vezes ele não teve vínculo direto China Wall, nenhum, né? mas China Wall, que eles falam por lá fora, tabela. né? É, Oi? muralha, né? Às vezes que eles falam que é o China Wall, né? Que é, eu sou advogado Isso. aqui do escritório de Nova York, mas a parte foi atendida, o teu cliente foi atendido, a parte adversa foi atendida pelo escritório de Hong Kong. E por mais que para a gente pareça uma coisa meio absurda, pelo que a gente tem visto, isso é uma coisa bem comum, principalmente quando você fala com o pessoal que faz efetivamente arbitragens internacionais com mais frequência, não é o meu caso, né? A gente é totalmente doméstico aqui, né, as arbitragens que a gente participa. Então, só que quando você vai conversar é engraçado, tu vê assim, o cara falar com a mão, não, realmente, é muito comum, mas a história é tão grande, o cara fazer uma história tão grande que eu realmente não teria como ter contato, porque foi numa área diferente, ou seja, o cara lidou com uma questão societária lá num outro lugar do mundo, e, gente, isso acontece, parece uma coisa meio fora do comum pra gente, assim, pelo menos pra mim, né? Mas e realmente parece que é uma coisa Para bem nós, comum, né? né? Não, é que eu não quero ficar revelando os teus segredos profissionais aqui, Juliana. Você tudo que já fez na vida. Mas eu também estou nas arbitragens domésticas e posso falar que eu estou bem feliz com elas, sabe? Seria, assim, um privilégio poder atuar numa arbitragem internacional, mas, nossa, eu me reconheço como uma humilde arbitralista brasileira e que gosto muito de trabalhar nessa arbitragem doméstica, que ela é bem dinâmica, que ela é rápida, que ela é eficiente, e estou bem feliz com ela. Mas fiquei muito feliz de fazer esse estudo também, porque as portas se abriram, assim, do É conhecimento paradigmas, e né? da Eu gente acho que poder os perceber paradigmas. a imensidão, né? Sim, ver que o Instituto, até para reforçar a questão da gente, que a arbitragem não é uma coisa estanque, né? Ela precisa, a arbitragem, na verdade, ela é uma convenção das partes ali. E ela tem regras que são maleáveis. E da mesma forma você tem que adaptar ela para realidades diferentes, para finalidades diferentes, né? Matérias diferentes, povos, culturas diferentes. Mas e talvez por isso seja mais importante ainda a gente buscar esse conhecimento que está no teu livro, né? Essa pesquisa que você vê, mesmo você sendo autora e sendo muito mais focada na arbitragem doméstica, isso com certeza é importante até para que a gente melhore a nossa atuação na arbitragem doméstica, né? Porque no final das contas, muitas vezes a gente tem a arbitragem doméstica, apesar da parte ser de fora, a parte ser às vezes uma empresa portuguesa, uma empresa inglesa, mas decidiu-se, elegeu-se que vai ser feito pelo rito, com base no direito brasileiro, aqui numa Câmara brasileira, né? Como acontece na CCBC, como acontece na Fiesp, né? Ou até aqui nas câmaras catarinenses, né? A gente tem câmaras aqui que tem esse tipo de, né? A gente tem a Camesc ali, né? Que também é focada também nessa questão, Isso. né? A Camesc é focada em questões internacionais ali. A gente tem A própria CNAA a própria também, que tem um CMAA, corpo né? de É que árbitros, eu não quis ficar puxando né? o peixe. Afiadíssimos. Não, mas Né? a gente tem que falar, porque nós precisamos divulgar Santa Catarina no Uhum, âmbito internacional. Hoje uhum, nós temos, sim, capacidade de administrar uma arbitragem, como São Paulo tem, como o Rio uhum. tem. Sim. Então, nós temos que divulgar isso para o mundo. Isso, e acho que assim, até porque eu acho que eu estava vendo isso com o pessoal lá o pessoal de São Paulo, né, o pessoal do Cebar, assim, a gente vê, e existe eu acho que talvez a gente esteja num breakthrough agora, um breakthrough moment, assim, sabe? Que que eu estou percebendo uma regionalização efetiva da arbitragem. Eu tenho visto grandes câmaras nascendo na Bahia, grandes câmaras nascendo no Norte, grandes câmaras vindo lá para outros estados lá no Centro-Oeste. O Sul está muito forte. Se a gente for olhar o tanto de câmara importante que tem aqui no Sul agora,
né? Eu acho que a gente está num movimento, e eu acho que São Paulo, Rio ali sentiram, o mercado ali de São Paulo e Rio tem sentido assim, ó, as oportunidades estão aparecendo no resto do país, entendeu? Até pelo alto custo que as pessoas começaram que a própria CCI tem, né, de Paris, a Câmara de Paris tem, o alto custo da CCBC, da FIE, dessas câmaras que já são câmaras já consolidadas há muito tempo, também por causa do tempo que elas têm de atuação. Hoje em dia, numa realidade brasileira, o alto custo disso muitas vezes é inviabilizável. Talvez por isso o preconceito com a arbitragem, dizendo assim, a arbitragem é uma coisa cara. Mas porque você não tinha opção, você só tinha opção com câmaras com valor alto, né? E hoje, com essa regionalização, aqui em Santa Catarina, a gente tem câmaras que você consegue trazer, e elas têm a mesma capacidade, muitas vezes o mesmo rol de árbitros, né, que aceitaram aquelas tabelas justas, né? E com a mesma capacidade técnica para atender, né? Ou seja, talvez isso seja um fator. Então, ou seja, e para a gente poder trazer esses melhores modelos, tanto que a gente vai ter, para ver a importância disso tudo que está na tua obra, esse estudo, a gente olhar para fora para trazer para dentro, você vê que hoje a gente usa, aqui mesmo no Brasil, a gente usa as guidelines da IBA, que são guidelines, são orientações que vêm do exterior, né, que é de uma organização internacional, né, que é tipo a nossa OAB, para quem não sabe, a IBA é a nossa International Bar Association, que é tipo a nossa OAB internacional, tipo, que pega todo mundo do mundo inteiro. Né? E aí são valores éticos. E a arbitragem tem isso, né? Porque o cara, quando vem para o mundo da arbitragem, ele vê que não é uma questão de aplicação pura e simplesmente da norma, né? Aquela coisa purista. Existe uma questão de várias... no decorrer do procedimento, você sente a importância de soft laws que a gente tem de fora, como impacta efetivamente, porque é um procedimento muito baseado nessa questão da cooperação entre as partes, né? Porque ele foi um procedimento escolhido pelas partes, né? Não foi um procedimento imposto pelo Estado para as partes, né? Então eu vejo assim, a importância que tem a gente ler um livro, que nem o teu, sem querer ficar puxando o teu saco aqui, né? Porque eu estou suspeito para falar. Mas pode fazer propaganda. Mas é que assim, é importante de ler esse livro para quem, mesmo que você não vá atuar em arbitragem de investimento, arbitragem comercial internacional, mesmo para a tua arbitragem doméstica, é importante, porque, cara, o Instituto veio de fora. A arbitragem moderna, ele foi inspirado e ele é influenciado pelo que tem lá fora, né? E aqui, voltando aqui então para as perguntas, eu já falei muito, não devia estar falando tanto. Não, mas a tá arbitragem ótimo, internacional para o Brasil. Em que ponto que tu acha que está a arbitragem, o nosso nível aqui do Brasil, o que é a arbitragem internacional para o Brasil? Que ponto que a gente está? Bom, estamos no ponto agora de consolidar a receptividade das sentenças estrangeiras e internalizá-las aqui no Brasil com esta visão macro que os demais países têm, como, por exemplo, os Estados Unidos e França. Nós tivemos esse caso emblemático aqui da Endesa, né, que é essa empresa argentina, isso foi em 2015. Salvo engano, depois teve mas que essa ainda não foi definido o julgamento. E penso eu que o STJ tem um papel fundamental daqui para frente, porque, como eu mencionava no início, uma sentença anulada, uma sentença arbitral anulada em qualquer parte do mundo, ela pode trazer reflexos econômicos, políticos e até sociais imensos, porque as partes convencionam resolver pela arbitragem. Elas contratam a Câmara, os árbitros, elas fazem todo o procedimento ali com o objetivo de ser mais célere, de ser sigiloso e de ser julgado por especialistas. Então, elas estão apostando tudo numa solução bem técnica e bem eficaz daquele problema. E quando esta solução... Dá segurança jurídica, né? Para dar mais segurança jurídica. Sim, claro. Mas quando essa solução, por alguma forma, ela é desfeita através de uma decisão judicial que anula, as partes voltam lá no estado quo com o conflito e ou elas vão ter que procurar o judiciário ou elas vão ter que refazer a arbitragem.
Então, isso desestabiliza, porque nesse momento, aquelas partes que estavam negociando, que elas estavam, às vezes, celebrando um grande contrato, e isso tanto na área privada quanto na área pública, elas continuam tendo aquele problema. E, como se diz, né? Money is time, time is money. Então, economicamente falando, isso causa um desequilíbrio muito grande nas relações comerciais. E aí, voltando ao STJ, o STJ precisa, digamos, ter essa ideia, essa filosofia da Convenção de Nova York de dar, sempre que é possível, toda a aceitação da sentença estrangeira como válida. Então, digamos, precisamos agora ter um pouco mais de ousadia, como o Tribunal francês tem, como o Tribunal americano tem, para que aqui no Brasil as partes também tenham essa certeza. Ah, nós temos uma sentença estrangeira que, se precisar ser executada, ela não vai bater na trave lá no Tribunal brasileiro. Ela vai ser homologada, ela vai ser aceita. Agora, não significa com isso, Rodrigo, que também a gente afirma que toda sentença tem que ser homologada. Não, por favor. Nós nos deparamos nesse estudo também com sentenças que não tinham a mínima condição de serem homologadas, porque elas infringiam ou algum tratado, alguma convenção, ou a própria legislação do país. E aí nós temos que também observar, levar em conta a soberania, a ordem pública, a autonomia da vontade, como elementos indispensáveis para a validação dessas sentenças. E aí tem até algumas questões que são subjetivas, como, por exemplo, a ordem pública. O que é ordem pública aqui no Brasil, eventualmente não é nos Estados Unidos, eventualmente não é na França. Um exemplo de soft law que influencia. Aqui para o Brasil, para a nossa legislação, é imprescindível que a convenção de arbitragem seja assinada, tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. A nossa legislação não aceita a presunção tácita de adesão à arbitragem. Estados Unidos, França, eles aceitam. Basta uma troca de e-mail, basta uma troca de WhatsApp, dizendo concordo com a Câmara, concordo com a arbitragem. Para eles isso é válido. Então veja que nós temos aí uma relação muito tênue, né, entre legislação, entre o que é praxe do mercado. Tudo isso tem que ser superado em prol da boa arbitragem. Mas nunca desconsiderando a legislação, nunca considerando o entendimento do Poder Judiciário. Então, temos aí um desafio grande pela frente de conseguir com que todos esses elementos se harmonizem e se respeitem em prol da arbitragem. E tu acha que é possível a gente avançar mais com o Instituto da Arbitragem em relação aos negócios internacionais? Bom, hoje não se discute mais que nenhum contrato internacional é fechado sem uma cláusula de arbitragem. Isso hoje é fato e não consigo, na verdade, eu não consigo imaginar nenhum negócio internacional sem uma cláusula de arbitragem e, para te dizer sincera, sem uma cláusula de mediação, ou seja, uma cláusula escalonada. Uma cláusula mediada, né? Uma escalonada. Uma cláusula mediada. E eu digo muito para os meus alunos que, assim, lá atrás, não vou falar quantos anos, né? Mas lá atrás, quando eu comecei a advogar, eu sequer cogitava, né, de ter algum cliente que não fosse aqui do Brasil, né, digamos, uma causa que envolvesse partes internacionais. Nossa, não imaginava isso. E hoje, sem esforço nenhum, sem nunca ter buscado um cliente no exterior, eu tenho, assim, pelo menos uma meia dúzia de empresas e clientes de outros países que negociam direto aqui no Brasil. E, obviamente, não conheço a legislação de todos esses países, mas se tem uma coisa que eu sempre auxilio esses meus clientes é na elaboração da cláusula compromissória. Então, nós precisamos estar preparados para isso, nós advogados, para receber esses clientes, porque é óbvio que a gente não vai dispensar nenhum cliente por conta disso. Nós queremos clientes e cada vez mais clientes.
mas nós temos que estar preparados para aquilo que você falou lá no início, redigir uma boa cláusula compromissória, ter muito cuidado com a escolha da Câmara, e a gente sabe que para escolher a Câmara, ou enfim, que nome for que se dê para aquela entidade que vai administrar a arbitragem, nós temos que conhecer os regulamentos, nós temos que conhecer o quadro de árbitros, nós temos que conhecer a tabela de custas, porque lá na frente todas essas questões poderão impactar na arbitragem. E também temos que ter este cuidado de observar quem são essas partes que estão negociando, de quais países elas provêm, conhecer um pouquinho da legislação de arbitragem, isso é fundamental desses países envolvidos, porque também, surgindo a necessidade de uma arbitragem, a eleição do foro executivo, onde será cumprida eventual sentença de arbitragem, é de fundamental importância. Então, assim, é um trabalho de fôlego que começa na origem, que é o contrato. E o Brasil, nesse momento, precisa observar muito isso. Pela nossa pouca tradição de arbitragem ainda, né, em decorrência da lei ser nova, se comparada com os outros países, a nossa lei é relativamente nova. Nós temos que ter todo esse cuidado já na elaboração do contrato, no acompanhamento do cliente, para que lá na frente, surgindo a necessidade de arbitragem, o nosso cliente esteja seguro que ele vai participar de uma arbitragem e que essa arbitragem vai ter uma sentença eficaz aonde quer que ele leve essa sentença para ser executada. Então, é um momento bem importante do Brasil, digamos assim, de crescimento. Legal. E Jordani, aproveitando assim, na tua obra tu chega a falar alguma coisa sobre conflito, por exemplo, entre sentença judicial, em que aconteceu, já teve casos em que a gente teve que sair, foi proferida uma das partes entrou com ação judicial nos Estados Unidos, e a outra iniciou o procedimento arbitral na CCI, né? E aí há o conflito assim, bom, temos uma sentença improcedente nos Estados Unidos e uma sentença arbitral procedente, né, conflitando com a sentença. E ambas as partes trazem essas decisões para execução no Brasil, né? Tu já chegou a ver alguma coisa nesse sentido ou não entrou no escopo lá do... Pois é, foi essa única sentença que nós tivemos provinda de um tribunal argentino. Foi o único caso no Brasil que tratou dessa questão de uma sentença anulada. Agora, um caso bem interessante, que também foi objeto do estudo, né, aqui da comparação, foi esse caso da arbitragem que aconteceu no México. Porque a arbitragem aconteceu no México, a empresa mexicana chegou a ser condenada, e olha como foi tão forte que o governo do México chegou a baixar depois uma lei, chegou a criar uma lei dizendo que aquele tipo de arbitragem, aquele tipo de objeto não era passível de ser arbitrado. Depois da sentença já proferida, sentença arbitral proferida, o governo fez uma lei dizendo que aquele tipo de... envolvia questões de petróleo. Que aquele tipo de assunto não podia ser arbitrado. Com base nessa lei, posterior à sentença, a empresa pleiteou a nulidade. Não, foi assim, uma guerra de leões mesmo. Meu Deus. E, enquanto isso, a parte que ganhou já buscava a execução nos Estados Unidos dessa sentença. Então, teve realmente uma chuva de decisões arbitrais e judiciais, cada parte, uma querendo anular, a outra querendo convalidar, mas, no final da história, a sentença arbitral prevaleceu. Inclusive, assim, com a sentença final que convalidou essa arbitragem, ela teve mais de 500 laudas, foi um tratado de arbitragem maravilhoso e que teceu duras críticas ao comportamento mexicano. Por essas questões de tentar de todas as formas manobras
para invalidar uma sentença que já havia sido proferida com trânsito em julgado. Então, essa sentença trouxe assim uma experiência muito rica de como também as partes devem se comportar numa arbitragem. A arbitragem pressupõe, acima de tudo, a boa-fé, porque a opção inicial foi pela arbitragem, e isso está até no nosso Código Civil, né, que tanto na criação quanto na execução do contrato deve prevalecer a boa-fé. Foi, assim, um alerta muito interessante para a comunidade internacional, para ter cuidado, né, de como se comportar durante e depois de uma arbitragem. Foi um julgamento isso acontece aqui no Brasil também, né? A gente fala essa questão da boa-fé. Teve uma questão de arbitrabilidade, e aí agora tem a matéria nova, né, trabalhista, né, que o pessoal do Rio de Janeiro me convidou para participar de uma simulação, de uma arbitragem simulada lá, o pessoal do CPA, lá do Joaquim Muniz. Que legal. Assim, e aí uma das questões que a gente levantou, acabou tendo na hora de decidir a arbitrabilidade da matéria, a própria parte que pediu, né, que inseriu a cláusula compromissória, que pediu a arbitragem, depois estava alegando que ela não podia ter feito isso, né? Então, ou seja, aí eu falei assim, tá aí, o princípio da boa-fé fica onde aqui no negócio? A gente vai chegar aqui, vocês estão olhando para a cara dos árbitros, virando assim, ó, olha, não, eu coloquei, mas é ilegal o que eu coloquei. Tipo, vocês estão dizendo assim, ó, eu fiz uma coisa ilegal no contrato, né? Tipo, eu elegi a arbitragem como método para a resolução dos conflitos desse contrato, mas eu fiz isso sabendo que eu estava errado, sabe? É uma coisa, você alegar isso, né? A gente fala que alegar a própria torpeza, usar a própria torpeza, né, em favor de si mesmo. Sim. É uma e coisa... isso para a comunidade internacional Pega mal. tem um peso muito grande, porque dizem as más línguas que tem uma listinha, né, de partes que ou não cumprem a sentença arbitral, ou que não se comportam como deveria durante o processo arbitral. É uma listinha que corre pelos bastidores. Sim. E é claro, né, que ao celebrar um negócio, ao contratar, as partes vão investigar o comportamento dessas empresas, do próprio governo, né, quando também firma uma cláusula de arbitragem, porque tratam-se de bilhões, às vezes, de euros, de dólares, e eles fazem até essa investigação para saber se devem negociar com essa parte ou não. Então, para você ver que assim, hoje contratos não podem ser firmados, né? Você vê, o contrato, muitas vezes, é um contrato importante para uma empresa brasileira, um contrato de investimento, que onde investe em alguma coisa, e se você não colocar uma cláusula, se o Brasil começa digamos assim, a gente começa a se queimar no meio, né? Começa a ter esses comportamentos não aceitos pela comunidade internacional em arbitragem, o contrato já tem a arbitragem como condição, porque a comunidade internacional não confia no nosso judiciário por causa das divergências jurisprudenciais e a falta de segurança jurídica que a gente tem quando a gente aplica o direito na aplicação da lei brasileira, né, que já é uma lei também complicada desde o nascimento dela, normalmente, imagina ela na aplicação, né? Para eles é uma coisa completamente fora de questão. E aí você começar a ter atitudes dessas, né, como o governo mexicano teve, até nas arbitragens, aí você vai prejudicar todo o investimento na indústria nacional, nos negócios internacionais aqui, de forma muito grave, né? Porque eu efetivamente já peguei contratos que eles exigiam, e se não fosse uma certa Câmara, né, eles não assinariam o contrato. E era um contrato bom, um contrato muito, muito bom para a empresa brasileira que estava aqui negociando, né? Então, assim, você perder um contrato, às vezes, de valores maravilhosos, um contrato que pode levar o teu negócio a um nível muito mais alto por causa né, de conduta, muitas vezes, que nem foi você que teve, né? Às vezes, por causa da comunidade brasileira que não soube usar o Instituto, né? Então, é bem relevante isso aí. Enfim, acho que a gente está chegando aqui no final, Jordânia. A gente tem mais uns 6 minutinhos aqui. Eu queria deixar esse tempo aqui mais livre aqui para você falar algum outro aspecto que você acha relevante com relação ao assunto, né? Você que é a grande autora aqui hoje, a nossa estrela de hoje aqui na ESA, né?
Somos, né? Somos, Estrela Não, e não, Astro. eu só tô te entrevistando. Tô aqui só para só vim aqui para poder te entrevistar, mais nada. Você que é Mas sabe que eu achei muito legal, porque você, à frente da Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, onde, digamos, é um grupo expressivo de empresários, né? E sei que você tem essa vivência empresarial, jurídica, empresarial. E é um ponto que precisa muito ser destacado, justamente por esses motivos aí que você falou, da importância da segurança jurídica, que hoje nós deixamos a desejar, mas eu não diria que é só no Brasil, essa insegurança jurídica hoje passa geral pelo mundo. A importância da conscientização, principalmente dos empresários, né, para essa questão da cláusula compromissória nos contratos, para a importância da boa assessoria jurídica para esses empresários e na redação desses contratos, e no acompanhamento dessas arbitragens. Porque enquanto a arbitragem está sendo realizada, tudo pode ser reparado, tudo pode ser refeito, sabendo que as partes têm essa autonomia para mudar uma regra, né, para voltar um pouco atrás, falar, não, vamos melhorar isso aqui, vamos refazer para que a arbitragem tenha seu curso normal. até E é mudar a quantidade claro, de né? árbitros. Já aconteceu até isso. Sim, Na hora de sim. instaurar, na hora de fazer, iniciar efetivamente a arbitragem, as partes de comum acordo falaram, não, a gente tinha escolhido 3 árbitros, vamos com um árbitro só, porque viram que o custo ia ficar muito elevado, né, etc. Isso é o bonito da coisa, né? Mas você vê que tem que ter uma colaboração, né? E existe a colaboração das partes, né? Muitas vezes, como Sim, tem você que no ter um processo. bom senso. Eu até recomendo para todo mundo, Juliana, sempre participar, principalmente quem é aluno de direito, participar das equipes de competição, né? Que lá elas tu sente o baque, assim, ó, na própria competição, ou nas aulas da Camarg, nas aulas do CPA, né? Do CPA, lá do curso de arbitragem prática, você vê, assim, o cara, na audiência de instrução mesmo, o quanto pesa, assim, esse ranço que a gente tem do processo civil antigo, aquela coisa do formalismo acima de tudo, né? Claro que melhorou muito, a gente não estou falando aqui, mas é porque O eu CPC sou na mais velho. cabeça. Hoje o processo civil já está mais maleável também, melhorou muito, né, com a reforma do CPC, etc. Mas a gente sente assim, a cultura é diferente, assim, você começa a mudar, depois você começa a lidar com esse tipo de metodologia de resolução de conflito, você começa a se sentir diferente, as coisas fluem diferente, você trata os outros advogados, fica uma coisa mais, não chega a ser colaborativo igual a mediação, mas é mais civilizado. Você pode Não tenho dizer, dúvida. né? A gente não fica se Rodrigo, só atacando. antes A da gente tem gente 2 minutos. finalizar, eu preciso registrar o agradecimento à ESA por essa iniciativa. Quem é escritor aqui no Brasil sabe do desafio e da dificuldade. E, na verdade, quando a gente escreve um livro, pelo menos no meu caso, foi realmente por amor, por paixão ao tema, mas o fato de ter uma iniciativa dessa, de divulgar, de dar esse espaço para poder falar da obra, assim algo muito, muito bom e muito importante para nós, advogados, escritores. Então, meu muito obrigado a ESA, meu muito obrigado a você por essa disponibilidade de estar aqui comigo, A gente tem que te né? agradecer, né? E que esse projeto continue, principalmente para divulgar os atores catarinenses, né? Que façam essa divulgação pela ESA, porque com certeza esse é o melhor caminho que tem. A gente que te agradece, Jordane, por todo o trabalho que você tem feito pelo Instituto, por ter editado uma obra tão importante. E onde é que o pessoal consegue comprar esse livro? Eu acho que é uma coisa importante. Bom, hoje pelo site da editora Arraiz, no Mostra Amazon ele pra gente. também tem. Aqui acho que não dá porque ele sai de ponta cabeça, né? Não, Mas no bannerzinho do evento tem. no bannerzinho tem lá, gente. Qual que é E a editora? editora Arraiz. Editora Raiz. Hoje, os exemplares que nós tínhamos aqui, por exemplo, em Joinville, já se esgotaram.
Mas pelo site a gente consegue ainda comprar. Legal. Então tá. Então, em nome da ESA eu te agradeço, em meu nome pessoal também, como teu amigo, que é sempre muito bom estar contigo, sempre muito bom aprender contigo, Jordane. Você sempre. Aprendemos nós dois, sempre. Não, eu sou teu aprendiz, sempre você é teu aprendiz. Tá? E agradeço a todos que estão aqui, ficaram aqui essa hora com a gente, quem passou, quem ficou, quem veio, quem não está mais aqui, né? É sempre muito bom ter vocês todos aqui junto com a gente para a gente poder disseminar a cultura dos MASPs aqui em Santa Catarina. Obrigado, Kátia, também por ter ficado com a gente esse tempo todo. Uma Tá? querida. É, então é isso. E quem sabe, né, Rodrigo? Amanhã serei eu te entrevistando ou entrevistando a Kátia. Eu acho que vocês têm assim já um conhecimento imenso que comporta aí outras obras e é isso que a gente precisa produzir, conhecimento para essas gerações futuras aí continuarem abraçando essa ideia. Vamos escrever junto, fazer uma obra coletiva. Vambora, Tá na vambora. moda, tá na moda. Tá bom, Mas é gente. isso aí, unir conhecimento. Muito obrigado, gente.